Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos dar início à nossa lição. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes e todos que também estão connosco online para a nossa lição número 10, que fala sobre o Senhor Jesus cura hoje, que é na página 45, na revista dos alunos, e a página 68 na revista dos professores. Amém? O Senhor cura hoje, um tema muito interessante, e eu vou pedir à irmã Fábia para dar a oração de início, por favor. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus queridos, aqui estamos mais uma vez em Tua casa, na Tua presença, Pai, para Te louvarmos, para Te engrandecermos, para Te agradecermos, ó Deus, e externar verdadeiramente o nosso agradecimento a Ti, Senhor. Nós estamos aqui é porque o Senhor aqui nos trouxe, Pai. Nós Te pedimos a Tua direção, nós Te pedimos, Senhor, aleluia, glória a Deus, a presença total do Teu Santo Espírito, que Ele venha direcionar todas as coisas, ó Deus querido. Abençoa os nossos irmãos que estão a caminho, abençoa todos que estão aqui, Senhor. Venha abençoando os corações, que os corações venham vazios, maravilhoso Deus, para que possam se encher de Ti, da Tua palavra, para guardar aquilo, Senhor, que é de mais precioso nas nossas vidas, é a Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos defende, é a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que nos cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E este tema de hoje da nossa escola dominical, Papai, Jesus que cura, Jesus que continua o mesmo, o Senhor que continua o mesmo, Pai, vem fazendo a Tua obra, Senhor, aqui neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, maravilhoso Deus, não permita que ninguém saia daqui deste lugar, Pai, da mesma maneira que entrou. Deixa um sinal, maravilhoso Deus. Faz a Tua obra, Pai querido. Aleluia, glória a Deus. E derrama do Teu poder e da Tua glória. Abençoe a vida do Teu servo, Patrick, meu Deus querido, do Teu filho. Aleluia, que mais uma vez, Pai, tem se prontificado para estar aí, Senhor, para fazer a Tua obra. Abençoa ele, derrama da Tua graça sobre a sua vida, maravilhoso Deus, e de todos, Papai, aqueles que aqui estão, Pai, para receber, meu Deus, aleluia, glória a Deus, a preciosa palavra que vem do Teu coração para os nossos corações. Abençoa-nos, maravilhoso Deus, abençoa os nossos familiares, abençoa todos, Pai. É o que Te pedimos neste momento, Senhor, e já Te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem tomar lugar? Então, como já tinha dito na lição número 10, o Senhor Jesus cura hoje. É um tema muito interessante. Nós vamos começar com o texto áureo, que se encontra em Salmos 103, versículo 3, que diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Isso quer dizer que quando Jesus morreu na cruz, a cura também foi algo daquilo que Jesus ganhou na cruz por nós. Amém? E vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Isaías 53, e eu acho que é um texto que temos lido nos últimos dias muitas vezes. Isaías 53, versículo 4 em diante, que diz: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E Mateus 8, 16 e 17 dizem: E chegada a tarde trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Então nós percebemos aqui, já desde o início, que no Antigo Testamento já estava a falar sobre essa profecia de Jesus, e em Mateus verdadeiramente se cumpriu essa profecia de Jesus. O objetivo geral é esclarecer que a cura divina acontece hoje, e os objetivos específicos vão ser conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Vamos à introdução, que diz:
Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Então, já desde o início, nós não dizemos esse texto só por dizer, mas sim porque a palavra nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus curou, e se Deus curava já no Antigo Testamento, então Ele também pode fazer o no tempo de hoje. E para darmos um bocadinho de abertura, né? Quem é que se lembra, ou quem pode falar de algumas curas que a Bíblia nos relata, tanto no Antigo como no Novo Testamento? No Novo parece que é mais fácil, né? Porque acontece muita coisa, mas também acontecem algumas curas no Antigo Testamento. Fiquem à vontade. Sim, no Antigo Testamento, muito bem. Mais alguém? Não digas todos, os outros também podem. Aleluia. Sim, certo. Filha de Jairo. Sim. Só curas. Pode ser trazer vida. Sim, É? isso é uma cura daquelas que nós... Através da vida de Eliseu, o filho da Sunamita, ali no Antigo Testamento. Sim, Não é? sim, A história de Lázaro. sim, Também fruto de sangue. certo. Amém. O Tem- filho da viúva de Naim, a vida também. Temos muitas curas que nós até creio que falámos um bocadinho sobre isso, eu não ouvi a pregação completa, mas muitas mulheres que eram estéreis, que deram filhos. Sara, Ana, obrigado. Homens que já não tinham potência, né? Que como deram filhos, assim como Abraão, com aquela idade, de certeza que já era mais difícil. Isso são curas de Deus, isso é Deus trabalhar na nossa saúde, né? Então, isso. Elias, a Bíblia relata que depois das ameaças de Jezabel, ele se pôs um pouco deprimido, né? E é cura. Também Deus curou. Curas psicológicas, curas espirituais. São todo tipo de curas que nós podemos perceber, não é? Se nós formos ver, também Davi, que foi curado da depressão que vivia. Amém. E se formos a ver que são doenças que hoje em dia ainda são mais atuais do que nunca, não é? Porque nós vivemos numa sociedade que a medicina é avançada, a medicina tem solução para muitas enfermidades físicas, mas enfermidades psicológicas, só Deus na causa. Amém? Então, vamos ao primeiro tópico. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento e prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Ponto 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto de Sinaí. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que está em Êxodo 15, 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então nós vemos aqui que o primeiro médico sobre todos era Deus, não é? E Deus tinha prometido isso ao povo de Israel, que não ia deixar passar nenhuma das enfermidades que aconteceu no tempo das pragas no Egito. Nenhuma dessas enfermidades havia de vir sobre o povo de Israel. Ok? Então nós vemos que Deus é médico, não? Amém? O segundo ponto é a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15 e os preceitos diéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constituiu
um veículo eficaz para a conscientização coletiva, o Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública, e não purificação espiritual para a salvação ou santificação. E vamos ler Mateus 15, 17 a 20, para percebermos melhor o que é que isto quer dizer. Para a senhora Matosinha. Mateus 15, 17 a 20, se alguém quiser ler. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Obrigado. Ok, nós aqui percebemos, né? Começando de trás para cima, comer sem as mãos lavadas não é que contamina o homem. Não vamos tirar isto fora do contexto. Não quer dizer que nós não devemos lavar as mãos. Aqui Jesus estava-se a referir que se ele não cumprir todos os rituais, não é por isso que a sua alma vai ser afetada. E é isso que aqui deve ficar claro. Deus falou sobre... nós podíamos ler em Levítico 15 e 17, mas é muito largo. Falou sobre todas as purificações que deviam de passar o povo hebreu, né? O povo de Israel, naturais, ou alguns até metem bruxaria, né? Aquelas, toca aqui, toca ali, passou a dor. Pronto, temos de ter cuidado também com essas coisas. Mas, como Deus era o médico, Deus também receitou uma dieta, né? Como é que deviam de cuidar-se para ter menos enfermidades, né? Porque senão, se houve curas no Antigo Testamento, nós também sabemos que houve doenças no Antigo Testamento. Não é por isso que as pessoas tiveram menos doenças do que nós hoje. Mas Deus deu também uma ordem de como cuidar-se. E assim Deus também quer que nós cuidemos hoje em dia do nosso corpo, né? Claro que nós somos o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito, mas também para termos uma vida em saúde. Amém? Paz do Senhor, pastor. Então vamos ao terceiro ponto, que diz o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como as ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, ou continua válida. Amém? Então nós percebemos aqui que Jesus curou, né? O seu propósito inicial era salvar o povo, né? Mas também o salvou das enfermidades, curando todos aqueles que apareciam à sua frente. Por quê? Por compaixão. E assim também Jesus, por compaixão, ainda continua a curar o seu povo hoje. Amém? E é essa compaixão que também devemos ter uns pelos outros, não é? Pensando no sofrimento do outro, ter essa empatia, né? Que é sentir aquilo que o outro deve estar a sentir e ter essa compaixão uns para com os outros. E vamos a Marcos 16, do versículo 17 a 20. Marcos 16, versículo 17 até 20. Quem tiver pode. Podemos dar a oportunidade a outro. Eu sei que o irmão António também parece que tem, se quiser ler.
E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pegaram todas as partes, procurando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. Ok? O versículo 18 é que tem a palavra-chave, né? Que diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem é que fará isso? Aqueles que crerem, né? E então nós, se cremos, recebemos essa autoridade de Jesus. Amém? Então, também depende um bocadinho de nós, né? Da nossa fé, se verdadeiramente cremos que Deus ainda pode curar no dia de hoje. Amém? E assim vamos ao segundo tópico, que diz a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53, que já lemos há bocado, anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Primeiro, salvação. É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então, primeira parte aqui, percebemos que a salvação na Bíblia, quando se refere à salvação, não se refere só à salvação da nossa alma, mas refere-se à salvação, como foi a libertação do povo de Israel no Egito, como foi a salvação ou a libertação das guerras que eles passaram, ou também das enfermidades. Então, quando a Bíblia fala em salvação, está-se a referir a esses dois tópicos, ou podemos estar a falar dessas diferenças, né? Diferentes formas de ser salvo. E Deus propôs a salvação para todas as pessoas. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos aqui a condenação, ou a condição da salvação. Não é condenação é o contrário. Né? Uma condição da salvação é verdadeiramente crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E se nós percebemos então que salvação também se refere às enfermidades ou à cura, nós percebemos que precisamos de Jesus, de ter fé para ser curados. Não podemos só... Né? Eu sei que Deus age dessas maneiras e tem curado pessoas e essas pessoas depois se converteram, mas antes de elas se converterem, já tinham fé que alguma coisa podia acontecer. Isso já foi o primeiro passo, né? Já é a obra do Espírito. O segundo passo depois só foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E muitos de nós provavelmente já nos apanhamos a dizer de algumas pessoas que são tão boas, né? Que não são crentes, e que nós já dissemos, só faltava ele aceitar Jesus, que ele já tem tudo na sua vida em ordem, só faltava esse passo. E assim é, Deus age dessa maneira. Mas o que é que precisamos de ter é fé. E aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e Ele então verdadeiramente nos pode salvar de tudo aquilo que está ao nosso redor. Seja as enfermidades, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, porque Jesus disse que nós iríamos passar por aflições. E aflições é todo tipo de dificuldades que nós vamos passar. Pode ser uma enfermidade que, por agora, é difícil de curar, como o câncer ou o cancro. Pode ser até uma enfermidade mortal, como o SIDA, que se apanhamos, e não tem que ser só no ato sexual que apanhamos. Pode ser numa transfusão de sangue, pode ser em qualquer coisa que nós precisemos, em um contacto que possamos ter com outra pessoa, e enfermarmos e ficarmos doentes. E nós sabemos que até agora não há cura. Mas nós sabemos que há um médico que pode curar isso. Se for a sua vontade, ele vai fazer. O que precisamos de ter fé. E nós vamos falar mais tarde sobre exemplos da Bíblia
que passaram por enfermidades e que até não foram curados, e não foi isso que os impediu de continuar a obra do Senhor. Amém? Que a Bíblia também dá-nos muitos desses exemplos. A segunda cura, o segundo ponto é a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Que está baseado nesses versículos que vocês podem depois ler em casa. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, e isso não é errado. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos, que está aqui referido também em vários versículos da Bíblia. E Lucas mesmo era médico, que nós sabemos que é um dos escritores dos Evangelhos. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Amém? Então nós sabemos que existe a medicina, nós sabemos que Deus é que deu a sabedoria aos médicos e através da medicina nós podemos ser curados. Mas também a Bíblia nos dá, né, junto com a fé, junto com a nossa fé em Jesus Cristo, junto com a autoridade que que Jesus nos deu, que em seu nome poderíamos fazer essas coisas. Nós podemos ler em Tiago 5, 14 e 15, uma forma como deve suceder esse processo da cura, né? Tiago 5, versículo 14 e 15. Quem tiver, pode ler. Estar alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, aleluia, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Memorizem bem o versículo 15, vamos já falar sobre esse tema, que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui não está escrito, e a oração da fé curará o doente. Está escrito primeiro que salvará o doente. E aqui nós já percebemos que na cura, o mais importante é o processo da salvação. O mais importante é a alma, é a cura da alma. E se nós lembrarmos de uma história, de um dos milagres, de uma das curas que Jesus fez, foi aquela que um paralítico foi descido do telhado de uma casa pelos seus amigos abaixo, e Jesus estava a pregar dentro daquela casa, né? E a primeira coisa que ele disse não foi: levanta-te, anda. O que é que ele disse? Perdoados são os teus pecados. Que até os fariseus depois se irritaram, como é que alguém tem a autoridade de perdoar. Mas Jesus deixou ali claro, o mais importante é a alma. Mesmo que ele ficasse paralítico, era importante ele saber que ele é perdoado. E então isso também deve ser um conforto para nós. Se não chega o momento da cura na nossa vida, é porque ou ainda não chegou o tempo, ou porque Deus mesmo não quer, porque Ele quer que nós aprendamos através dessa doença alguma coisa da nossa vida. É um dos nossos desertos, não é? Mas o mais importante é a cura da nossa alma. Nós devemos de perceber que precisamos de estar firmes na nossa salvação, devemos ter fé no nosso Senhor Jesus, independentemente se sucedem curas ou não. Porque se fosse a nossa vida só baseada em curas que possam acontecer, muitos de nós não estariam aqui, porque muitos estão a orar por certas situações mudarem na sua vida e não tem acontecido ainda da maneira como nós pensamos, mas há de acontecer da maneira que Deus planeou. Amém? Sim, mãe. Que havia uma moça numa certa igreja, era paralítica, estava numa cadeira de rodas.
E o pastor orava, a igreja toda orava por ela, oravam. E ela não era curada. E um dia o pastor orou e disse: Senhor, ou tu a curas, ou eu deixo de ser teu servo. Ela foi curada, só que no domingo a seguir, ela já não veio à igreja. Foi para a discoteca. Então o Senhor não a estava a curar, porque sabia que ela ia deixar os caminhos dele. E o pastor viu então por que motivo é que o Senhor não a curava. Tem um daquele testemunho também que o nosso pastor que esteve conosco, lá da Argentina, né? É um pastor conhecido, né? Sim. De uma filha de um casal de pastores que ela estava doente e terminou morrendo, e os pais não entenderam por que isso, né? E ficaram tristes com Deus por conta disso, mas depois o Senhor revelou, né, que ela iria seguir caminhos que não era do agrado do Senhor, porque o nosso Deus, ele conhece o amanhã, ele não sabe só o nosso hoje, ele é dono da nossa vida, conhece o nosso ontem, está no nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Amém? Não. Sim. Sim, creio. Sim, Orlando. A minha pergunta é mais que consoante o tema aqui. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades. A ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Nos dias de hoje, praticamente as igrejas que utilizam este azeite, isto é apenas um simbolismo, porque a pessoa tem que estar revestida do Espírito Santo para poder curar, ou o óleo faz alguma coisa? O óleo em si, né, nós vemos que Jesus não teve a pôr óleo em cima de todos os que curou, porque senão acho que não havia óleo suficiente para aquilo que ele fez. Mas aqui é um simbolismo, né? O óleo representa sempre unção, desde o Antigo Testamento. O azeite, né? O azeite representa a unção de Deus, e então aqui fica esse simbolismo, né? Mas não é o óleo que vai fazer, ou o azeite que vai fazer alguma coisa. É o Espírito Santo a trabalhar em nós. E isso é o mais importante, né? É a fé que nós, como igreja, que estamos a orar por essa pessoa, temos, né? Porque a palavra de Deus diz que se dois estiverem em concordância, e a pessoa que está a receber a cura também tem que ter a fé de que alguma coisa pode acontecer, porque senão estamos a orar e não acontece nada porque a pessoa não crê. E Deus não vai a forçar a ser curada, não? A pessoa tem que crer que Deus pode curar. E isso é mais importante. Aqui temos esse recurso que é um método que a Bíblia nos ensina de como fazer esse procedimento, não é? E aqui nós podemos ver as enfermidades, mas não é só as enfermidades físicas, não é? Mas também as enfermidades espirituais. E aí faz sentido ainda muito mais, porque necessitamos verdadeiramente do Espírito Santo para retirar de todas as enfermidades espirituais que estão em nós, todas as enfermidades psicológicas que existem em nós, todas as nossas mágoas, só o Espírito de Deus pode curar. Um médico pode curar o nosso braço, pode fazer lá as emendas, né? Pôr um gesso e aquilo vai dar certo, ou fazer uma operação se for necessário. Mas o nosso interior, só Deus pode curar, só o seu Espírito. Então aqui, só para dar a finalização, é verdadeiramente um simbolismo. Se não fizermos dessa maneira, não quer dizer que vai impedir de Deus curar. Mas esse método foi a palavra que nos ensina, e é um método, um costume usado na igreja. Não é? Hoje em dia é mais comercial. Infelizmente as pessoas usam para comércio, sim, que põem água santa à frente da televisão, ou óleo que se compra em Israel, isso não vai fazer diferença nenhuma, não é? Nós também temos aqui uma garrafinha de óleo para fazer os procedimentos assim como a palavra nos ensina. Mas esse óleo não é para nós cozinharmos, não vamos usar o óleo da cozinha para andar a abençoar a todos, não é? Não é porque eu vou derramar 5 litros de óleo por cima da minha cabeça que eu sou mais ungido do que vocês. Amém. Isso não faz diferença nenhuma, não é? Tem que ter certa autoridade, tem que ter uma ordem vinda de Deus, não é? E então aí a Bíblia deixa-nos claro quando usar, mas não é o óleo que vai fazer a diferença, não é? Amém? Eu conheço um caso de uma irmã aqui na nossa igreja. O pastor profetizou para ela cura no estômago, só que ao outro dia ela negou que iria haver essa cura na vida dela. Então, realmente a cura não veio. Automaticamente ela negou que isso nunca ia acontecer.
Então, ela não aceitou aquilo que Deus estava a falar para a vida dela. Por isso é que precisamos de ter nós também fé, não é? Exatamente. Porque a igreja pode estar a orar todo o tempo, enquanto... Sim. Tenho um pequeno testemunho e eu posso, nesse momento, e o Senhor me toca para falar dele. Neste tempo que eu estive no Brasil, eu tenho um olhinho. Nesse tempo que eu estive no Brasil, houve um certo dia que meu pai estava muito doente, estava com muitas dores. Né? O meu pai não serve ao Senhor ainda, ainda não confessou, mas é um homem que crê. E ele estava com muita dor. E eu senti no meu coração de orar pelo meu pai, mas estava ao mesmo tempo temendo de chegar com este óleo e ungir o meu pai e orar por ele e ele não acreditar, porque o Senhor também fala, quando o Senhor, quando o Senhor chegou ali na casa de Jairo, primeiro ele colocou as pessoas que estavam fora, porque estava ali a incredulidade dentro da casa de Jairo, né? E eu perguntei para o meu pai, o Senhor crê que eu sou uma mulher de Deus? Ele disse, creio. O Senhor crê que o Senhor Jesus cura? Ele disse, eu creio, minha filha. Eu digo, posso orar pelo Senhor? Pode. Eu orei pelo meu pai. Meu pai estava gritando de dores dentro de casa. E no mesmo momento, o Senhor Jesus, ele fez a obra. Amém. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu sei que não é o óleo, mas é a minha fé, a minha credibilidade em Deus e a fé que estava no coração do meu pai curou ele naquele momento. E eu fiquei muito feliz com o Senhor e glorifiquei o nome de Deus com isso aí. Porque muitas pessoas costumam dizer que só são presbíteros os homens que podem usar o óleo. Mas o Senhor nos diz, como já falou aqui em Marcos, no capítulo 16 de Marcos, como o irmão Antônio falou a palavra, não é? Todos nós somos servos do Senhor. Esse poder o Senhor já entregou na mão de todos nós. Assim, creemos no Senhor. Amém. Amém? Sim, aqui este texto fala mesmo do contexto da igreja, não é? Aí temos os presbíteros, temos os pastores que estão aqui na igreja para fazer isso. Não vamos começar em pleno culto a espalhar óleos por todos os cantos, não é isso? Tem que ter tudo uma certa ordem. Sim. Eu estava na igreja há muito pouquinho tempo, tu eras um bebezinho, tinhas acabado de nascer e a cesariana não foi das melhores, não correu ao Alexandre tão bem como havia de correr. Eu sei que fiquei com a costura aberta e eu quase que nem podia carregar o bebê no colo e quando eu me baixava o sangue saltava fora. E realmente no primeiro culto em que eu fui à igreja, depois dele nascerem, foi a irmã Francelina que estava a orar pelos doentes pela cura. E eu comecei a chorar e disse, Senhor, eu nem sequer ainda sei orar, porque eu estava há um mês na igreja. E eu sei que nesse dia Deus me curou. 2 dias depois fui à médica, né, porque está tudo ok. O Senhor me curou. Estava a oração e foi a minha fé. Glória a Deus. O Senhor me curou. Isso foi um ato para mim, realmente, de começar a carreira. Glória a Deus. Amém. Eu acho, eu entendo assim. Tive várias experiências com Deus, tive uma grande experiência com Deus. Muitos conhecem o testemunho que estão aqui presentes, conhecem que eu passei. E eu digo assim, não acontece milagre se a própria pessoa não crê. Por mais que faça oração, por mais que faça unção, por mais que derrame o olho, não acontece milagre nenhum se eu próprio não crer que Jesus é Deus e cura. Porque eu tive 2 meses em coma, 1 ano paralítico, 1 ano sem noção, perdi a consciência. Estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Aleluia. só quem crê. Primeiro crer. Sim. Fazer o que Ele ordena. Amém. E se retirar do que é mal, caminhos errados. Ele faz. Amém. Senão não faz. Glória a Mas Deus. nós tentamos. Porque quando dizemos assim que eu estava assim, Deus curou, foi um medicamento. Deus é um medicamento. Porque você fica um dia escuro bem
depois de volta outra vez. Então não foi Deus. Foi medicamento. Porque Deus não cura uma vez e a minha doença volta outra vez. Amém. Então não é. Amém. A palavra de Deus diz, né? Se quem crê verá a glória de Deus. Então, aí está incluído todo o tipo de milagre que Deus pode fazer, né? Obrigado por todos os testemunhos e pela vossa coragem de partilhar. Eu acho que isso é importante, né? E o último que agora ouvimos, né? Temos que crer. Como pessoa que está a receber a cura, nós temos que crer, porque senão não faz sentido. Eu não posso crer a cura e não crer no curador, né? Não faz sentido. É como se eu fosse ao hospital e quero ser operado, né? Eu sei que aquele médico pode, mas eu não creio naquele médico. Não vai funcionar, não é? Se nós desconfiarmos no médico. Senão nós vamos pensar que ele vai fazer sei lá o quê. Vai, se calhar, matar-nos, mas não é isso, não é? Então, temos que verdadeiramente crer naquele que pode curar. Amém? Sim. Com azeite, com ungir a cara. Pronto. Não é? Isso é só um símbolo. Eu creio, pronto, nós sabemos, né, através do Antigo Testamento, infelizmente, muitas das coisas que existem no Antigo Testamento, nós temos que perceber que são do tempo da lei, né? E nós, pela graça, nós basta orar pela casa e é suficiente, né? Porque a graça de Deus é que basta, né? Se nós, por exemplo, nós consagramos este lugar aqui como casa de oração. Não espalhamos óleo, não foi necessário, mas se querem fazer como simbolismo, também ninguém o impede. Mas não é o óleo que vai fazer a diferença. Como eu disse há bocado em Malente, não é o óleo que vai curar. É Jesus Cristo, é o Espírito de Deus. É a nossa fé, é a confissão da nossa fé que vai fazer com que isso possa acontecer. Não é nada, não é o óleo que faz a diferença. Você pode fazer o que quiser com o óleo, né? Pode fritar as batatas fritas também, se quiser. Não impede, a palavra não impede, né? Pode usar o óleo, como o simbolismo do óleo é a mesma unção, é o Espírito de Deus, pode o fazer, mas não é o óleo que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é ter fé que Deus vai cuidar da nossa casa. Não devemos idolatrar o óleo. Esse é o problema. Devemos orar por o nosso carro novo, porque Deus nos ofereceu esse carro e Ele que também nos dê a possibilidade para que não haja problemas, né? Para que possa ser para a sua obra, para o seu serviço. Sim, isso sim. Se fazemos com óleo ou não, isso agora depende também dos costumes. O óleo não vai fazer a diferença, não é? Mas o pastor, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não é? O que eu entendo do óleo, água e outras coisas mais, atualmente não passa mais do que simbolismo. Porque, se formos a ver, há várias denominações que se agarram muito às práticas do tabernáculo. E é óbvio que se devia, mas nós, biblicamente falando, o nosso tabernáculo hoje é Jesus. Todos aqueles utensílios que eram ornamentados dentro do tabernáculo, por exemplo, na entrada, a Bíblia diz que havia lá uma bacia de água, que antes deles servirem o trabalho dentro do tabernáculo, tinham que lavar os pés, que simbolizava tirar a poeira do deserto. Não é verdade? Mas isso tudo hoje, nós já não precisamos pôr água aí na entrada, porque esta bacia que simbolizava no tabernáculo, hoje está toda ela, como é que diz, na pessoa de Jesus Cristo. Agora, é muito simples entender se o óleo é a solução máxima, a água é a solução máxima. Então, se for por estas vias, se eu tiver 5 Bíblias em casa, ou 10 Bíblias, então eu diria que eu tenho tudo. Mas se eu não usar essas Bíblias, elas não vão fazer absolutamente nada. Portanto, nem água, nem óleo, tomamos como simbolismo, como nós fizemos a Santa Ceia também. Mas elas em si mesmo não é de onde devemos depositar a nossa fé. Amém? Muito obrigado. Uma das coisas que eu me estava a lembrar, desculpa mais uma vez,
No Antigo Testamento, quando foi para a libertação do povo de Israel, eles tiveram que barrar as portas com o sangue do Cordeiro. Isso foi o simbolismo que um dia mais tarde viria o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. E nós oramos, eu pelo menos oro, para que Deus barre as ombreiras da nossa casa com o sangue do Cordeiro de Deus. Com o sangue de Jesus esteja nas ombreiras da nossa casa para nos proteger do mal. Mas não vamos pegar agora no sangue, sei lá do que, e barrar lá. Então é fé, é a nossa fé que realmente nós queremos que o sangue de Jesus está nas janelas e portas da nossa casa para que o mal não entre. Amém? Isso eu creio. Agora, precisamos também ter a noção de ter um simples respeito por estas questões simbólicas e devem ser respeitadas. Não é? Sim. E claro, se nos confrontarmos com alguém que leva um caso simbólico num caso de idolatria, ali a gente tem a altura de o esclarecer. Mas não estamos para confrontar. Eu, por exemplo, não sou a favor daqueles evangélicos que chegam numa igreja católica, dá pontapé aos santos que estão lá, e porque isso não... Não, mas temos que convencer as pessoas com um devido respeito, porque as pessoas têm a sua liberdade, e essas liberdades têm que ser respeitadas e dentro de um devido esclarecimento. Agora, não é chegar aí, pontapé daí, isso não tem poder, não. Nós devemos ter um certo cuidado em explicar. É por isso que a Bíblia diz que a lei mata e o amor edifica. Porquê? Dentro do amor há paciência, dentro do amor há um entendimento, dentro do amor há compreensão. E na lei a gente usa a nossa razão. E muitas vezes a nossa razão só destrói e não constrói. Ok. Vamos continuar porque senão tem... Obrigado a todos, né? É bom, só que senão não conseguimos terminar. Vamos saltar ao terceiro tópico, é que o resto já falámos praticamente agora com os testemunhos, né? O terceiro tópico diz a cura divina e os desafios atuais. Está na página 73. No livro do professor. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter discernimento sobre a vontade de Deus. Ponto 1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades, ou características, ou particularidades, ok? Então nós percebemos que se não houvesse o pecado de Adão e Eva, não existiriam enfermidades, porque Deus tinha feito o ser humano perfeito, né? À sua imagem e semelhança. E isso, Adão e Eva vieram manchar essa perfeição que Deus tinha colocado. Mas não quer dizer que todos os que estão doentes estão em pecados e que a doença ou a enfermidade é um castigo de Deus. Não, isso é errado pensar isso. Porque Deus permite que as coisas aconteçam, sim, mas não é porque a pessoa está em pecado. Claro que a pessoa pode estar em pecado e, por consequência da vida que levar certas enfermidades. Há bocado falámos do SIDA, é mais provável eu enfermar com SIDA se levar uma vida de relacionamentos sexuais com todas as pessoas, todos os fins de semana uma ou outra, aí a probabilidade é muito alta. E Deus nos protege através de suas normas, né? Através de nós nos guardarmos para nosso esposo ou nossa esposa, e através disso nós somos poupados desse tipo de enfermidades. Claro que podemos ter através de um transplante ou qualquer coisa que possamos ter essa necessidade, e isso é inevitável, infelizmente. Mas nós podemos então ver que há doenças que vêm por consequências do pecado na nossa vida e há doenças simplesmente porque estamos doentes, né? Só porque eu tenho gripe não quer dizer que sou pecador. Senão hoje em dia, se temos aqui o corona em todo o mundo, é porque nós todos somos pecadores, né? Podíamos ver também nesse ponto extremo, né? Nós somos pecadores, sim, mas somos também protegidos, somos salvos por Jesus Cristo e pela fé que Ele tem colocado em nós.
Amém? Segundo ponto, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era, sem dúvida, uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Okay? Depois podem ler em casa essas partes, para verem que também os homens de Deus estavam enfermos. E aqui também fala de Paulo, que nós sabemos que ele reconheceu que ele precisava desse espinho para ficar firme na vontade de Deus, para não se orgulhar de todas as revelações que Deus lhe estava a dar. Não? E nós sabemos que esse espinho, né, a palavra também é clara, que foi qualquer tipo de, digamos, de demónio, ou algum tipo de poder satânico que estava sempre a interromper, não? Amém? Então temos que ter isso em mente, que Deus também permite que sucedam essas coisas. Nós podemos ver a vida de Jó, que Deus permitiu que todas essas doenças, todas essas coisas cruéis acontecer na sua vida para provar a sua fé. E ele provou ao diabo que verdadeiramente ele serve a Deus, não? E isso deve ser o nosso dia a dia, não? Nós provamos com a nossa vida que, independentemente daquilo que possa acontecer, Deus é aquele que tem o controle da nossa vida e que queremos, independentemente se perdemos tudo ou se temos tudo. Amém? E isso é muito complicado. Amém? Terceiro ponto. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demónio, onde não há demónio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós, infelizmente. Nós devemos reconhecer se aquilo que está a suceder é porque o inimigo verdadeiramente está a atacar a pessoa, então é opressão maligna, é um demónio que está a agir, ou se é simplesmente uma doença. Eu não vou começar a expulsar demónios porque alguém está a tossir. Infelizmente, alguns cristãos, principalmente aqueles que se tornam radicais, fazem isso. Vêm demónios em tudo. Nós já falámos sobre isso nesta revista, né? Nós não devemos fazer isso, porque isso vai aleijar as pessoas, isso vai machucar as pessoas. Imagine que chega aqui uma visita, está a tossir, e nós ao orar expulsamos os demónios. Ela nunca mais vai aparecer, ela pensa que nós todos somos loucos. Amém? Nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos levar as coisas ao extremo. Porque se for um demónio, o nosso espírito vai estar constrangido. Ele vai se revelar e o nosso espírito vai lutar contra esse espírito. Jesus vai revelar que alguma coisa está mal. E então podemos orar contra isso. Mas se é uma doença, oramos para que Deus possa curar essa gripe e que continue a tomar os medicamentos que o médico lhe está a dar. E pronto, e Deus vai fazer. Se a pessoa tiver fé, né? Nós já falámos sobre isso. Mas não vamos estar a colocar demónios onde não existe demónios. Até que nós podemos ficar loucos por isso. Nós vemos demónios em tudo. E a nossa vida não deve ser cheia de demónios. A nossa vida deve ser cheia de Deus. Amém? Amém. Nós já não estamos nas trevas. Amém? Entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. E isso também é importante. Jesus mesmo, estando na terra, no Pai Nosso, disse o seguinte: seja feita a tua vontade. Mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, que tinha toda a autoridade, ele não fazia nada sem pedir ao Pai a permissão. Então nós também devemos ter isso em mente. Se Deus não quer curar, porque Ele tem algum propósito ainda através dessa doença, nós não vamos mudar a opinião de Deus. Nós não podemos manipular a Deus. E nós ouvimos há bocado aquele testemunho e nós vemos as consequências de quando tentamos mudar a opinião de Deus. Então, o que é que nós podemos fazer? É pedir a Deus que faça a sua vontade. E se não acontecer a cura neste momento, continuar a orar. Não é por isso que vamos desistir. Amém? Porque Deus, no momento certo, vai fazer a sua vontade. E temos 7 minutos.
eu tenho aqui o subsídio teológico, o irmão Luciano vai poder mostrar, porque eu achei esta parte muito interessante, que infelizmente não está no livro dos alunos, mas eu vou ler, e se quiserem eu depois mando umas cópias, porque aqui está resumindo tudo isso, que diz, subsídio teológico, primeiro, porque alguns são curados e outros não? Eu acho que essa é uma grande pergunta que todos fazem. A resposta a essa pergunta pertence à sabedoria soberana de Deus, mas pode ser feita algumas observações. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado. Encontramos um exemplo no Novo Testamento, em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Leiam depois em casa. Esta é a razão por que devemos pedir ao Espírito Santo para perscrutar nosso coração e apontar-nos possíveis áreas ocultas de pecado que nos impedem de receber a cura. Okay? Então, aqui o primeiro ponto é se estamos possessos ou se estamos a levar a nossa vida em pecado, então verdadeiramente nós devemos reconhecer o nosso pecado, pôr tudo diante de Deus e Deus então fará aquilo que for necessário para alcançarmos a cura. Não? Percebemos que aqui estamos a falar da cura espiritual. Okay? Outra possibilidade é a de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como com Paulo. E a Jó. Nesse caso, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Além disso, existe a questão do momento certo. Muitos não recebem imediatamente a cura e, semelhantes casos, é preciso lembrar as palavras do Senhor, quando Ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Amém? Então, Deus tem um momento certo para curar. Nós temos um exemplo, por exemplo, na Bíblia, quando vieram aqueles 10 leprosos que vieram falar com Jesus, e Jesus disse para eles ir terem com o sacerdote. E ao caminho em direção ao templo, o que é que aconteceu? Eles foram curados. Não foi quando Jesus disse, mas foi mais tarde, durante o caminho. E então assim também é, Deus tem um tempo certo para isso acontecer, não? A falta de fé também pode impedir o recebimento da cura, e falámos sobre isso há bocado. O autor da Epístola aos Hebreus, em vários trechos, nos admoesta a conservar firme a fé em Deus. Amém? Então, verdadeiramente precisamos da fé para sermos curados. Se nós não tivermos fé que podemos ser curados, a igreja toda pode estar a clamar e não vai acontecer nada. Nós temos que estar convictos que Deus pode fazer isso. Amém? Conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. E essa parte é muito importante. Não é como nós pensamos, mas sim como Deus quer. E que seja feita a sua vontade. Amém. Se houver ainda perguntas, tivemos mais 2 ou 3 minutos. Irmã Adolfina, por favor. Da forma que às vezes oramos, essa maneira de dizer que eu determino, eu repreendo, às vezes complica um pouco, né? Porque se só acontecerá se Jesus quiser. Sim. Será que essa forma está correta de dizer que eu determino, eu repreendo, eu ordeno? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus deu-nos essa autoridade, né? Por isso devemos fazer em nome de Jesus e no tempo de Deus há de acontecer. Eu também tenho também esse conflito, porque quem sou eu para ordenar a Deus alguma coisa, né? Porque Deus faz quando Ele quiser. Eu no meu próprio ponto de vista, eu vejo que posso pedir a Deus e Ele no tempo certo Ele há de fazer, né? Mas, por exemplo, quando estamos a falar dos demónios, nós devemos de demonstrar que temos autoridade por cima deles. Né? Eu não vou pedir ao demónio que saia. Eu ordeno ao demónio que saia. Eu sei que Deus vai fazer, porque Deus também não quer que aquele demónio esteja dentro daquela pessoa. Mas eu não sei se Deus quer que essa doença esteja dentro daquela pessoa. E é isso aí, se ordenarmos, temos de ter plena convicção de que Deus quer fazer aquilo. E a ser em nome de Jesus, sim. Porque não sou eu que ordeno, em nome de Jesus, ordeno que saias. É o nome de Jesus que vai fazer a diferença, não sou eu. Porque há pastores, às vezes, ou pessoas a orar e dizer, eu determino, se isso não acontecer, eu deixo de pregar o Evangelho. Isso também é desafiante. Sim, isso é desafiar a Deus. Eu já ouvi pessoalmente, quando me converti, um pastor a dizer isso.
Infelizmente penso muito disso, não é? Mas eu vejo mesmo que temos que estar em plena comunhão com Deus para ter a certeza absoluta que Deus quer fazer isso naquele momento, não é? Eu sei que Deus revela, não é? Nós também temos visto na nossa igreja que Deus usa os seus servos da maneira que dá a certeza que algo vai acontecer, não é? Mas a forma como o dizemos, temos que ter certos cuidados, não é? Porque eu não tenho autoridade nenhuma para fazer nada. Eu tenho a autoridade que Jesus me deu. Amém. Mas então eu não faço em meu nome, eu faço em nome de Jesus. Amém? Pode. Irmã Delfina, acho que queria acrescentar mais alguma coisa. Não, tem respaldo bíblico. Neste capítulo lemos no princípio que Jesus nos deu o poder de fazermos obras maior que a que Ele já fez na terra. Certo. Então deve ser isso, porque muita gente vai, porque eu ordeno, eu faço em nome de Jesus, porque Ele nos utilizou, né? Que nós faríamos coisas melhores. Jesus é o Senhor. Sim, deixa um pouco. Sim, porque devemos de ter. Pronto, aí é a questão de comunhão, não é? Porque Jesus sabia o que o Pai queria fazer, senão Ele não ia fazer. E nós devemos de saber o que Jesus quer fazer, porque senão não devemos de fazer. E aí seja feita a vontade de Deus, não é? No versículo ele diz: se crermos, Sim. faremos, aleluia, no nome de Jesus, obras maiores. Sim. Se crermos. Pastor, por favor. O que acontece, e às vezes enquanto nos movimentos evangélicos, principalmente pentecostais, há um atropelo, que muitas vezes as pessoas não dão por isso. Há uma falta de educação linguística, que às vezes enquanto nas igrejas não é tomado em conta. E então, esse tipo de expressões está claramente que é um certo exagero, porque ela descarrila-se de algum princípio de humildade, porque a autoridade nós temos, somos revestidos da autoridade de Deus, mas temos alguém que nós nos dirigimos para que Ele nos conceda este poder. Então logo eu tenho que saber que isso não é meu, mas é de alguém que eu muito respeito. Então, pedindo isso, eu tenho que me dirigir a isso com respeito. Por exemplo, nós não somos teólogos, mas basicamente vamos nos informando também um pouco entre nós também. Eu posso cair também nessas épocas, qualquer um de nós, mas temos que saber perceber que às vezes a gente entramos nessa questão, como a irmã diz, que é um pouco, digamos assim, deselegante, porque demonstra um exagero de um poder que não é nosso. Mas nós temos. Então é preciso um certo. Às vezes falta nas igrejas essa educação linguística. Então é por aí essas coisas. E depois não sou. Há situações que se levantam na igreja, acabam de ser moda, as modas evangélicas. Isso também é às vezes uma das modas que surgem. Ouvi um pastor assim, eu também vou imitar. Ouvi uma irmã que ora assim, também vou imitar. E se a gente consultar os princípios adequados, então às vezes a gente embala nessas coisas. E é por isso que muitas vezes a forma de não ter cuidado nessa questão na educação linguística, causamos uma transmissão nas igrejas desconfortável. E depois a pessoa diz assim, eu tenho liberdade de falar toda a verdade. Temos, mas tem que ser na base do respeito e educação. E às vezes as igrejas não veem isso. Sim, até fomos falando desse assunto, né? Se formos ver no contexto bíblico, Jesus mesmo, houve um tempo, né? Houve um momento que era para pagar o imposto do templo, né? E Jesus podia ter dito que aquilo não faz sentido nenhum, porque não se deve cobrar ao povo para ir ao templo, né? Mas ele mesmo disse a Pedro, porque foi um dos milagres que ele fez, para ir apanhar um peixe, que lá ia estar as moedas para entregar, para pagar o imposto, para não haver conflito desnecessário. E às vezes aí temos que ser mais sábios, né? E render-nos para que verdadeiramente fique as coisas em ordem. E falando do ponto do ordeno, né? Eu estou plenamente de acordo com o pastor. Infelizmente nós muitas vezes atropelamos o nosso próprio idioma e falamos as coisas da maneira como pensamos. E, por exemplo, se formos ver como Pedro, uma das primeiras curas que ele fez, né? Foi o paralítico que estava à frente do templo, né? O coxo, e ele nem usou fórmula nenhuma. Ele disse: aquilo que eu tenho eu te entrego, levanta-te e anda.
É. Não foi eu ordeno que te levantes, não foi nada. Simples. Aquilo que eu tenho, te entrego. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu acho também que o pastor já falou, mas estou para salientar que, por vezes, o discernimento da palavra, não entendemos mal. Porque a Bíblia está escrita em palavras, como dizem, e nós todos não temos conhecimento para entender o que está escrito. Porque ele fala do jeito que está escrito. E as pessoas usam ela do jeito que elas pensam entender. E praticam por ouvir alguém a praticar bem o ato, só que não entendeu o porquê e como foi praticado. Acaba depois de haver um erro grande que a humanidade hoje sofre. Sim. E nós vimos que a maioria das vezes o homem tentou trocar as coisas, querem ser glorificados, não ser Deus. Porque ele, quando não testemunha, quer que todos batam palma para ele, não batam palma para Deus. As pessoas confundem isso. Por isso é que as pessoas usam as coisas de tudo com palavras. E dá-lhe para dar. Eu ordeno, eu determino, pensa que é o que está fazendo aquilo. E quando não acontece nada, mas eu falei. Infelizmente, nós muitas vezes caímos nisso, mas a glória não é para nós, a glória é para Deus, e Deus é que tem autoridade, não somos nós. Ele nos deu essa autoridade em seu nome de fazer as coisas, mas é em seu nome, não é em meu nome. Amém? Muito obrigado então por todas as participações, já passamos o nosso tempo e vamos dar início ao nosso culto. E para a semana vamos falar de lição 11, compromissados com a evangelização, que também é um tema muito importante, né? De como alcançar as pessoas que estão perdidas. Que o Senhor vos abençoe.